Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom ter você aqui. Nosso vídeo semanal. Toda sexta-feira nós temos um vídeo novo no nosso canal. E hoje eu quero trazer um tema que pode transformar a sua vida, transformar a sua história. Quantas vezes nós precisamos curar o nosso coração? Principalmente nós que estamos nesse tempo. Um tempo de quarentena, um tempo difícil, um tempo onde as incertezas são maiores que as nossas certezas. E o medo, muitas vezes, acaba nos prendendo e nos colocando diante de situações que nós não conseguimos fugir. Mas nós precisamos entender que toda cura, ela passa por um processo. Toda cura, ela é capaz de atingir qualquer estágio da nossa vida. Seja uma doença inicial, seja uma doença terminal, seja uma doença física ou espiritual. É isso que Cristo nos mostrou no Evangelho. E hoje eu quero passear pelo Evangelho de São Lucas, onde ele mostra diversas curas. E eu quero me detalhar em especial sobre 7 curas, nas quais ele vai mostrando como é que ele age e como ele pode transformar a sua vida, seja qual for o momento da sua vida. Mas antes de a gente entrar no tema, eu quero te fazer um convite. Se inscreva em nosso canal. O canal da Catequese e Desenvolvimento Humano, ele vem crescendo, mas ele precisa muito da sua ajuda para que isso aconteça. Se você compartilhar esse vídeo, se inscrever, dividir com muitas pessoas e pedir para que as pessoas se inscrevam, esse canal ele vai mais longe. E assim você se torna também um discípulo da evangelização. É uma forma simples, apenas compartilhando, para que muitas pessoas possam ter a oportunidade de avançar, de crescer na vida, de ter uma experiência com o Evangelho. Talvez seja a única experiência que a pessoa vai ter em sua vida. Então não tenha medo, compartilhe mesmo com aquelas pessoas que não acreditam no Evangelho. A primeira cura que eu quero falar, ela está logo no começo do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 31. É a cura de um possesso, ou seja, uma pessoa que foi permitindo o mal entrar em sua vida. E desde já eu quero fazer uma grande afirmação, que você carregue esta afirmação para a sua vida, para a sua história. O demônio, ele não tem nada. O diabo, ele não possui qualquer coisa. Ele só tem aquilo que nós damos. Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. E muitas vezes nós acabamos dando oportunidade para que ele entre em nossa vida, através do espiritismo, através dos horóscopos, cartomantes, adivinhações. São pequenas permissões que nós vamos dando no nosso dia a dia e vamos nos aproximando do mal. E quando vemos, ele já tomou posse de você. E aí entra a possessão. Então o inimigo, na verdade, ele não tem nada. Somos nós que vamos permitindo. Então se você tem essa experiência de permitir estas pequenas coisas, você precisa que Jesus te liberte também disso. Que se retire de você tudo isso que te aproxima do mal. Essa primeira cura deixa bem evidenciado isso. É uma cura espiritual. Cristo ele age e ele vai te libertando no espírito. Vai tirando de você aquelas influências que podem te levar para um estágio mais avançado, do qual fica mais difícil ser curado. Mas ainda assim, o Cristo consegue e tem a capacidade de curar. Ainda dentro do Evangelho de São Lucas, ela está no capítulo 4, versículo 38. É a cura da sogra de Pedro. Se nós olharmos para esta situação, nós somos capazes de entender um pouquinho o contexto e a história na qual estava inserido essa cura. Naquele período, estamos falando de mais de 2000 anos atrás, muitas mulheres sofriam com infecções. As infecções urinárias, por exemplo, eram causa de morte, porque não havia tratamento, não havia tanto saneamento básico, a higiene não era algo como nós temos hoje.
Então muitas mulheres acabavam morrendo por consequência da infecção urinária. Isso são os estudiosos, historiadores que nos trazem essa informação. Então é bem provável que a sogra de Pedro, que no Evangelho é relatado como uma mulher que estava com febre, estava com algum tipo de infecção. Ou seja, diferente daquele primeiro que nós vimos, que era uma infecção espiritual, ela já estava dominando o corpo. A febre é um sinal de que o corpo está reagindo e querendo expulsar algo dali. Então Jesus, ele entra neste segundo estágio e faz a cura. Ele faz a cura porque ele tem capacidade, porque ele consegue entrar nisso. E o mais importante de tudo dentro desta cura é que Jesus, ele não cura a febre, ele cura a infecção. Ele vai no profundo do ser. Ele não curou a febre, ele curou a infecção. É isto que Jesus faz. Ele vai na raiz do problema. Então este é o segundo milagre que Jesus faz, a segunda cura que ele faz aí dentro do Evangelho de São Lucas. A terceira cura que Jesus realiza, ele cura um leproso. Se na primeira cura ela é espiritual, na segunda ela já dá uma infecção, uma febre, na terceira ela já sai na pele da pessoa. É uma cura que está externa, já é visível. Então quantas vezes nós carregamos algumas situações que ela precisa ser curada internamente para depois ser curada externamente. Este terceiro estágio da cura da qual Jesus faz, ela é visível, é dolorida, cheira mal. As pessoas dizem que neste período eles ficavam afastados até 4 quilômetros da cidade ou da aldeia onde eles estavam, porque o cheiro era possível sentir numa distância desta. Imagine a situação da pessoa. E Jesus se aproxima e o cura. Este é o terceiro estágio. Ele cura aquilo que está saindo. Mas se a pessoa não passa por nenhum desse estágio e a doença, o mal vai tomando conta dela, ele começa a paralisar. Ele começa a tocar aquilo que é mais íntimo da pessoa. Ele começa a perder a movimentação. Ele começa a se afastar das pessoas porque ele não consegue ir em direção ao outro. Então Jesus mostra no Evangelho, aí é no Evangelho de São Lucas ainda, mas no seu capítulo 5, ele nos mostra curando um paralítico. São os amigos que levam ele até lá. Ele já nem consegue mais se movimentar. O pecado tomou conta de uma forma, o mal tomou conta de uma forma que ele não consegue se aproximar mais das pessoas. Mas como ele tem uma comunidade, como ele tem bons amigos, estes conseguem levar ele até Jesus. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o interessante desta cura é que Jesus primeiro diz: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas que estão ao redor, elas acabam murmurando e dizem: quem és tu? Se só Deus que perdoa. E Jesus olha para essas pessoas e diz: é mais fácil dizer, perdoa os teus pecados, ou levanta-te e anda.
E nesse exato momento o homem se levanta e anda. Tudo aquilo que o prendia, tudo aquilo que o tornava menos, acaba de ser libertado. E este homem passa então a ter vida, passa a se movimentar, passa a se aproximar das pessoas, volta a ter o convívio, já não o afasta mais. Mas existe ainda um outro estágio de cura onde Jesus é capaz de entrar, que já é um estágio onde, além da paralisia, começa a secar. Então ele cura o homem da mão seca. E olha que interessante. O que significa a mão? Ela é uma extremidade do nosso corpo. É com a mão que nós tocamos o rosto de uma pessoa, é com a mão que nós cumprimentamos uma pessoa, é a mão que nós esticamos para dar um abraço, é com a mão, principalmente nós aqui, brasileiros, que damos um positivo, fazemos um joia para a pessoa de que está tudo bem. E se a mão está seca, essa extremidade já não tem mais movimento, nenhum destes gestos acontecem. Nós estamos distantes totalmente de Deus e nos aproximamos de nós mesmos apenas. Ficamos distantes das pessoas, recolhidos. E Jesus entra justamente nesse estágio da vida da pessoa e o cura. Então tudo aquilo que é sofrimento, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que é afastamento, julgamento, ninguém serve para mim, eu sou tão bom que eu faço bem para as pessoas e ninguém reconhece. Todos esses tipos de fala aqui acontecem. Quando as extremidades estão secas, as relações ficam secas. Relações entre esposos, relações entre pais e filhos, relação entre irmãos. Não podemos permitir chegar nesse estágio, mas se porventura chegou num estágio onde as relações estão difíceis, e talvez tenha ficado evidenciado muito na quarentena, eu gravo esse vídeo bem no meio da quarentena que nós estamos vivendo por conta do Covid-19, muitas relações ficaram evidenciadas nesse momento como secas, como difíceis. Então permita que Jesus entre e faça a diferença. Permita que Jesus faça o que fez com esse homem, que ele cure. Permita que Jesus entre na sua vida e dê justamente isso, vida. Que não sejamos apenas como zumbis dentro de nossas casas, mas sejamos pessoas capazes do diálogo, de olhar nos olhos, de amar, de sentir quem está ali do lado. E aqui no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 6, no versículo 6 e seguintes, ele mostra justamente isso. E ele é capaz de restaurar estas relações. A próxima cura que eu vou falar agora é a cura do servo do centurião. Já é um estágio que parece morte. Já é um estágio que parece que tudo acabou. Eu sei que você conhece alguma pessoa que você diz: este não tem mais jeito, este não dá mais, este é impossível. Quantas pessoas sem alegria, quantas pessoas sem o brilho no olhar, quantas pessoas distantes do Senhor Jesus, quase mortas, se afundam nas drogas, se afundam nas bebidas. Recentemente, ouvindo um pouco o rádio, eu ouvi uma notícia que diz que aumentou demais o consumo de bebidas alcoólicas durante esse período da pandemia. As pessoas não querem estar de frente das suas relações, se escondem atrás de uma bebida, têm mais tempo livre e acabam bebendo, estão desgastadas por conta do excessivo trabalho, acabam bebendo, se escondem e acabam se tornando quase mortos. É aí que entra Jesus também. Parece que não vai dar. Parece que não tem mais solução. Está quase morto. Mas Jesus levanta da sarjeta. É como se eu e você agora estivéssemos olhando, por exemplo, a Cracolândia aqui em São Paulo e olhássemos ali com um julgamento completamente humano e disséssemos assim: não tem mais jeito. Os que estão aí estão todos condenados ao inferno, condenados a ter uma vida medíocre, um lixo de vida. E Jesus nos pega pela mão, nos leva diante de cada um deles e diz: tem jeito, eu posso, eu consigo curar. O que falta às vezes para Jesus
são as nossas mãos, a nossa voz, as nossas pernas para nos dirigirmos a estas pessoas. Ou, se este vídeo chegou para você e você está em uma condição de morte, de perder, de vício, de drogas, acredite, Jesus pode te tirar desta situação. Jesus quer um humano completo. Por isso eu falo tanto neste canal do desenvolvimento humano. Porque Deus não nos colocou aqui na Terra para sobrevivermos. Ele nos colocou aqui para vivermos uma vida com um propósito de ir ao céu e levar todos aqueles que estão ao nosso lado ao céu também. Então acredite nisso. Tenha confiança de que Jesus pode. Vai ser um processo. Não vai ser de uma hora para outra. Nós vemos tantos milagres aí sendo ditos que são milagres na televisão. Se ligar uma televisão agora, gente expulsando demônio, gente dizendo que está sendo curada de qualquer jeito. Nunca é assim. É sempre um processo de transformação. Jesus, ele te faz se reconhecer, compreender o seu pecado, para que aí sim você possa mergulhar na misericórdia dele. É um processo. É algo que transforma a sua vida. Não é mágica. É amor. É diferente. Só Jesus tem essa capacidade. Só o Cristo pode fazer isso por você. Então você está nesse momento quase morto. Já entregou os pontos. Já pensou em suicídio. Já pensou em desistir. Já pensou que não dá mais. Eu te garanto que dá mais. Dá mais porque Jesus é a nossa garantia. Ele pode te curar. Só que a chave está do lado de dentro do seu coração. Você precisa abrir essa porta. Será que você quer abrir? Porque se você não abre, você avança para um próximo estágio, que já é um estágio de morte. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, nós vemos a viúva carregando seu filho morto já. Já o tinha perdido. Já não dava mais. Quantas pessoas afundadas na pornografia. É verdade. A pornografia tem sido uma coisa que tem destruído casamentos. Destruído a juventude. Destruído as relações. As drogas, as mentiras. Se você chora por alguém que está morto nas drogas, que está perdido em situações de pecado, que está perdido em jogos, acredite, as suas lágrimas se transformam em oração. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Creia, Jesus pode converter o coração dessa pessoa. Não desista, Ele pode curar. Percebeu neste vídeo que eu tratei cada estágio da cura? O Evangelho de São Lucas, ele nos traz até em ordem já estas curas, para que nós possamos entender que ele pode entrar em qualquer momento em sua vida, em qualquer parte da sua história, e que você vai ser transformado. E eu reforço, lembre-se sempre disto: a cura é um processo, a cura é uma caminhada. Acredite, Deus quer te curar. Jovem, adulto, idoso, qualquer estágio que esteja a sua vida, ainda é tempo de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Acredite.